Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de autenticação via API usando Ruby on Rails 6. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre versionamento da API. Então, vamos lá. Aqui eu quero só salientar que eu criei um repositório lá no GitHub, no meu GitHub, chamei ele de blog API. Então tudo com relação ao nosso curso vai estar sendo salvo aqui. Também no curso eu não vou ficar focando em comandos de Git, porque eu já fiz isso no primeiro vídeo. Então aqui a gente vai focar realmente na autenticação usando o device token auth. E aqui a gente tem, na verdade, deixa eu entrar aqui, a gente tem as informações gerais aqui do site para entrar, para poder clonar e tudo mais. Quero também mostrar para vocês que aqui nesse canto aqui, a gente tem aqui ó, a quantidade de commits até esse momento. Então quando eu clicar nele, aqui vai estar cada commit feito. Então futuramente você vai poder entrar em cada um deles e poder olhar o que está sendo feito. E aqui, vou dar um exemplo para vocês. Se eu entrar aqui, por exemplo, nesse último commit, então aqui em vermelho é o que saiu e em verde é o que entrou agora. Então é assim que funciona. E também, vou dar um exemplo aqui também, quando a gente clica aqui, olha só, ele vai, é como se ele voltasse no tempo como que estava esse commit. Então se eu voltar depois desse commit aqui, o commit inicial, ver aqui em app controllers, eu só tenho o application controller. Se eu voltar onde eu estava, e agora que eu criei o CRUD de Article, se eu clicar aqui nesse ícone, aqui ele já mostra com o Articles Controller. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem a possibilidade de voltar o repositório em cada ponto. Então se vocês tiverem alguma dificuldade, saber o que mudou, o que não mudou, tem esse artifício aqui. Quero mostrar nesse slide aqui o seguinte, né? Quando a gente coloca, principalmente em produção, o que a gente está desenvolvendo, a gente pode ter alguns cenários. Por exemplo, eu posso ter aqui em produção front-end e back-end no mesmo servidor. Então, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho aqui um site, chamei aqui de mysite.com, e vamos supor que aqui eu estou pegando a listagem de heroes. A listagem de heroes, vamos supor que eu fiz o meu front-end em Angular, poderia ser em qualquer outra também, React, Vue, e aí aqui eu ponho /heroes lá na URL. Quando eu entrar nessa URL, eu não posso chamar /heroes para o back-end. Por quê? Porque senão vai dar colisão. Tanto o front-end quanto o back-end estando apontando para o mesmo endpoint. Então, uma forma que é muito comum de se usar é colocar o /API. Porque aí quando eu quiser pegar do meu back-end as informações de heroes, eu ponho /API /heroes. Então eu posso colocar back-end e front-end no mesmo servidor que a gente não vai ter colisão alguma. E também, se eu tiver agora em produção front-end e back-end em servidores separados, aqui também é a mesma coisa. Então eu tenho mysite.com /heroes. Se eu quiser acessar o meu back-end, que está em outro site, então aqui está othersite.com, então ele também vai funcionar. Então dessa forma fica meio que padronizado, e aí a gente vai poder ter back-end e front-end no mesmo servidor ou separado, que aí também não vai ter problema algum. E também quando a gente desenvolve localmente, geralmente aqui no caso do Angular, ele sobe numa porta 4200, e o back-end do Ruby on Rails eu coloco na porta 3000, que é a padrão, e também eu coloco /API /heroes. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui qual seria o objetivo da gente fazer o versionamento da API. O que acontece? Imagina que eu crio lá um site e aí eu disponibilizo ele para a web e
já que eu fiz uma API, eu resolvo também disponibilizar ele como um app. Então eu vou lá, coloco ele na Apple Store, no Google Play. E aí o que acontece? Eu criei ele inicialmente dessa forma. Então eu criei lá o meu site, API v1/Heroes. Então quem está na web vai estar vendo lá, se eu pedir uma listagem, vai ter o nome, vai ter o poder que tem o super-herói. E aí, num dado momento, o pessoal também de app com celular baixou e tudo mais. Lá para frente eu resolvo que, não, eu não vou precisar disso daqui de power nesse endpoint, vou tirar. Vamos dar esse exemplo, tá? Então assim, quem estiver acessando pela web vai estar pegando lá a versão 2 e não vai estar vendo esse problema. Não vai estar tendo esse acesso a essa perda, o da web já vai estar atualizado. Só que pode acontecer que quem está com o app, por um acaso, ele não atualizou a versão do app. Eu lancei uma versão 2 sem o Power e o pessoal de celular não pegou essa atualização por algum motivo. Então, o que aconteceria se eu tivesse só um endpoint aqui? E o pessoal do celular iria ter uma quebra lá na tela, por exemplo. Ele deveria mostrar o poder e aí não iria aparecer, e isso aí seria uma quebra. Então, por esse motivo que a gente faz o versionamento da API. Então, quem tiver na versão 1 do meu aplicativo vai estar vendo a opção aqui com o Power. Quem já tiver atualizado, pegado a nova versão, já vai estar vendo de uma outra forma. Então, eu consigo continuar com as informações sem quebrar quem está com o app. Então esse é o objetivo da gente fazer V1 e também V2 e aí por diante. Com relação ao versionamento, eu quero dar esse exemplo aqui para vocês. Esse site aqui, saudecontrolada.com.br, é um site que eu estou trabalhando nele. Então eu apliquei o Device Token Auth nesse site. Então é por isso que eu estou extraindo dele esse curso. Como foi algo que foi muito importante e trouxe significado para mim, eu quero também que isso daí seja transmitido para vocês. E aqui, só para vocês terem uma base, eu fiz o front-end, o deploy dele está feito lá no Google, no site Firebase, e o back-end está lá no Heroku. Por que eu fiz isso? Como eu estou usando a conta gratuita do Heroku, se eu quisesse um site, um domínio próprio, nesse caso é esse domínio aqui, eu teria que lá no Heroku pagar para eu poder ter acesso ao HTTPS. Então, como eu não quis fazer isso nesse momento, eu deixei ele no Firebase, que aí ele disponibiliza aqui o HTTPS para mim. Então, no back-end ele fica no Heroku também com HTTPS, porém lá não tem o meu domínio customizado aqui. E aqui só para vocês terem ideia, por exemplo, quando eu faço essa requisição, que é para eu trazer os dados de um dashboard, perceba aqui que ele está indo lá em controlled health API herokuapp.com/API/dashboards. Então aqui também eu estou fazendo dessa forma, eu direciono para o /API. E agora a gente vai para o nosso código para a gente poder implementar o versionamento da nossa API. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, dentro aqui da pasta lib, eu vou clicar em cima da pasta lib com o botão direito e vou em New File. E aqui eu vou colocar o seguinte nome, API _ constraints.rb. constraints.rb. E aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai criar uma classe, o nome dela, API constraints. E aqui eu vou criar um método chamado, que é o initialize
Vou receber aqui como parâmetro options. Deixa eu fechar aqui já a classe. E aqui eu vou receber para version options. Version. E para default options default. E aqui agora eu vou criar um outro método chamado matches. Aqui a requisição. E aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui e depois eu vou explicar. Requisição.headers accept.include application vnd.blog .v version. Salvar. Então tá, eu criei uma classe aqui, pessoal, e essa classe aqui ela tem um inicializador. Então em Ruby on Rails é dessa forma que a gente faz. E aqui ele vai receber algumas opções, né? Vai receber uma variável que eu chamei aqui de options. E aí dentro desse options eu estou esperando receber um version, que eu vou jogar para essa variável @version. E também espero receber um default que eu vou mandar para uma variável aqui interna da minha classe chamada @default. Esse método matches, ele vai receber aqui uma requisição e nessa requisição ele vai retornar um booleano. Então, se o meu default vier como true, então ele já vai retornar true aqui, ou ele vai olhar no meu header da minha requisição se tem lá um accept. Tendo esse accept, ele vai ver se inclui algo que esteja dizendo application/vnd.blog.v aí a versão. Então pode ser V1, V2, V3, tudo mais. Então aqui daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor onde que a gente vai usar isso aqui, que a gente vai fazer essa modificação agora. Então ó, a gente vai abrir aqui agora, dentro da pasta config, o arquivo routes. Eu vou apagar esse comentário. Então o que acontece? A gente fez até no outro projeto, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um namespace. Esse namespace vai ser API e defaults o formato vai ser um JSON. Então, o que a gente até tinha feito anteriormente era isso aqui, ó. Então, agora, para a gente poder acessar os articles, não vai ser mais apenas /articles. Aí aqui ele vai ser /API/articles. Então, aqui na minha rota, eu estou definindo que vai existir isso. Só que agora, a gente vai também fazer o versionamento. Então, para fazer esse versionamento, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar um scope module e aqui eu vou chamar ele de V1. E aqui eu vou colocar, vou até mudar de linha aqui, constraints
Então aqui eu vou usar o que eu acabei de criar, que é a API constraints.new. Aqui eu vou falar version 1 default true. E aqui vou abrir e vou fechar. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tá. Deixa eu só arrumar aqui a indentação. E agora eu vou jogar o resources aqui para dentro. E no início do meu arquivo, eu tenho que fazer um require para o arquivo lá que a gente acabou de criar, API constraints. Tá ok. Então, o que acontece? Como a gente vai ter aqui, né? Vamos dar um exemplo. A gente vai ter essa opção aqui. Em vez de eu falar que tanto no front-end quanto lá no back-end, que ele tem que colocar o /v1, /v2, não, na verdade eu vou dizer qual que é o padrão. Então, quando eu estou apenas, vou tirar aqui essa linha, quando eu tiver apenas com v1, então esse daqui vai ser o meu vamos dizer que o meu default vai ser igual a true e a versão vai ser igual a 1. Já no caso seguinte aqui, se eu correr de amanhã eu mudar aqui a minha API para V2, então agora o meu default vai ser true para cá, aqui em cima vai ser false e a minha version nesse caso vai ser 2. E aí, quando eu tiver lá na web, eu não vou precisar digitar aquilo tudo ali. Basta eu digitar só isso daqui, ó. Se eu digitar blog API articles, ele vai olhar lá. Ah, a gente tem a V1, tem a V2, mas o padrão é o 2. Então, é ele que vai ser mostrado. Então, é como se ele fizesse automaticamente para mim um chaveamento. Porque daí eu não preciso ficar colocando no front-end que é para o V1, para o V2, não, eu coloco que é /API e aí aqui no back-end a gente resolve isso. Então, nesse exemplo aqui nosso, a gente vai fazer dessa forma aqui para poder entender. E aí o que acontece? No momento que a gente cria esse scope aqui, a gente tem esse parâmetro aqui que é o constraints. O constraints, ele vai aceitar aqui uma classe e se nessa classe tiver, por exemplo, um match, então ele vai automaticamente invocar esse match. Então, no meu caso, o que eu estou dizendo? Estou criando aqui dentro do escopo do V1, criei uma classe API constraints new e aí no new vai entrar lá no initialize. Vai entrar a versão 1 default true. Então ele vai vir para cá, vai cair aqui o default true e a versão 1. E aí automaticamente o constraints vai chamar o match para ele me retornar um booleano, se é verdadeiro ou falso. Então se for o default, que no caso vai acontecer, então ele vai executar tudo que está dentro do escopo do módulo V1. E aqui, caso ocorra de alguém mandar uma requisição com um blog V1, ele cairia aqui também. Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente poder exemplificar bem isso? Eu vou duplicar aqui. Aqui eu vou chamar de V2. Então, aqui é V2. Então, eu vou falar que o V2 é o true e o outro aqui é o falso. Então, já imaginando nesse cenário, é como se eu já tivesse duas versões da minha API
E aí, se eu rodar blog API articles, automaticamente ele vai ver que o default é esse daqui. E aí ele vai me retornar o articles dentro do V2, dentro do API V2. Só que posso ter alguém que ainda esteja acessando o V1, então ele deveria colocar no header accept esse blog V1, que aí ele cairia nessa opção aqui. Então a gente vai fazer um exemplo para a gente poder entender na prática como que isso aqui vai acontecer. Eu vou deixar isso daqui comentado por enquanto, que pode ser útil para exemplificar para nós. Então eu vou salvar. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Dentro aqui de controllers, eu vou ter que criar uma pasta new folder. Aqui eu vou criar uma pasta chamada API/V1. Dentro do API eu vou criar também uma outra pasta chamada V2. E o articles eu vou copiar ele e vou colar no V1 e eu vou mover ele para o V2. Então o que acontece, pessoal? Eu criei aqui API V1 e API V2. Então eu coloquei o controle articles dentro de cada um. Aqui nessa primeira opção eu vou ter que colocar aqui, ó, o módulo que ele está. Então ele está no módulo API V1 Esse outro aqui ele está no API V2 Então eu vou salvar. E agora, o que acontece? Quando a gente estiver na nossa rota, então agora eu tenho lá a API, dentro dela V1, então o article aqui ele vai ter que ter o API V1 articles. E no caso de baixo, API V2 articles. Então, o que eu vou fazer aqui agora para a gente poder realmente ver esse exemplo funcionando? Eu vou abrir aqui o terminal. E aqui eu vou abrir o Rails Console. E aqui, pessoal, eu vou criar um outro article. Então, ó, article.create. O title dele eu vou colocar versão 2 e no body eu vou colocar essa API é da versão 2. Vou dar o Enter. Então ele salvou. Então agora a gente tem dois registros aqui. Um que a gente criou, que a gente inseriu na criação do projeto e esse. Então se eu vier aqui ó, em articles.first, ele vai trazer o Hello World. Se eu fizer aqui article.last, ele vai trazer esse que eu criei agora, que é a versão 2, essa API é da versão 2. Então, vamos fazer o seguinte agora, eu vou sair daqui. Eu vou primeiro nesse exemplo aqui, que é o API V1. Então, o API V1, eu vou dizer que o meu index, em vez de ele trazer todos os articles, eu vou pedir para ele trazer o first. Já no V2, eu vou pedir para ele trazer o last. Então eu vou salvar. E agora a gente vai abrir o Insomnia para a gente poder criar lá a chamada aos endpoints para a gente poder ver isso. Só que antes eu vou subir aqui o servidor. Então para subir o servidor é Rails S.
Então vamos lá para o Insomnia. Pessoal, quando a gente abre aqui o Insomnia, a cara dele é essa daqui, que seria a tela inicial. Então eu vou clicar aqui, ó, em Dashboard. Quando eu clico ali em Dashboard, ele dá tudo que eu tenho aqui. E aí eu vou aqui, ó, em Create. E aqui a gente vai em Request Collection. Então eu vou chamar esse daqui de Blog API e vou clicar em Create. Ele criou aqui essa minha collection, então eu vou agora clicar em cima dela. Então o que eu vou fazer aqui para já começar a trabalhar? Aqui eu vou clicar em Environment e aqui eu tenho a opção Manage Environments. Então eu tenho aqui também, olha só, a tecla de atalho para eu poder acessar essas variáveis de ambiente. Então eu acho que é interessante vocês também saberem qual é a de vocês aí para poder facilitar. Então eu vou pelo meu atalho, estou aqui nas variáveis de ambiente. O que eu vou fazer aqui nesse momento? Em Sub-Environments, eu vou clicar nesse íconezinho de mais, vou criar um aqui, vou dar duplo clique, vou chamar de Dev, e aqui eu vou atribuir uma cor para ele. Em Dev eu vou colocar uma cor, vou colocar um azul, e aqui eu vou colocar base URL. E nesse caso eu vou chamar de http://localhost 3000 e aqui eu vou colocar /API e vou fechar. Então por enquanto eu acho que isso daqui. Para eu fechar essa tela de environment, eu posso clicar no ESC que ele já fecha e também ele já salva para mim. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar aqui, vou criar primeiro um new folder. Eu vou chamar aqui de Articles. E agora dentro dele eu clico na setinha, New Request. Então aqui eu vou chamar de Read V1, que é um get. E aí eu posso vir aqui eu vou digitar, né, o base. Se eu esperar um pouquinho, é base URL. Cadê minha variável de ambiente aqui? Deixa eu entrar na minha variável de ambiente. Tá. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que vir aqui, selecionar use dev. Aí agora se eu digitar base URL, ele aparece. Então aqui, ó, base URL, que é o localhost /API. Então aqui eu vou deixar dessa forma só e vou colocar aqui, ó, articles. Então vou fazer o teste aqui se vai funcionar. Aqui na verdade, em vez de ser read v1, vai ser read sem versão. Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou clicar agora em Send. O que aconteceu, pessoal? A requisição que eu fiz foi essa daqui, ó. Fez um get /API/articles. Então ele foi dessa forma aqui. E aí o que aconteceu aqui? Ele trouxe para mim a versão 2. E aqui, olha lá, essa API é da versão 2. Então aqui ele está só /articles. Por que aconteceu isso? Voltando aqui no projeto, aqui em routes, aconteceu o seguinte. Como o default é o versão 2, então ele veio no primeiro aqui. Ele falou, ó, essa aqui é a versão 1 e ela não é a padrão.
Então aqui na API constraint ele perguntou, é o default? Então aqui já deu falso. E aí a outra pergunta que ele faz aqui, na requisição accept, tem accept no cabeçalho? Colocando blog v1, por exemplo? Não, não tem. Então aqui ele ignorou. O constraints aqui retornou falso. No caso seguinte, o versão está como 2 e aí o default foi true. Então, dessa forma, foi selecionado o módulo V2 para ser exibido. Então, por isso que quando eu fiz a requisição de API Articles, ele caiu em blog API V2 Articles. E aí é o que a gente acabou de ver aqui. E agora, se eu vou duplicar. E aqui eu vou falar que vai ser o read V1. Então eu dupliquei, não mudei nada. Se eu mandar enviar, lógico que ele vai trazer a versão 2. Então o que eu vou fazer para ele trazer a versão 1? Imagina que aqui já é a versão lá de quem está no celular, na versão 1, e aí eu quero que exiba outra coisa. Então no caso aqui, eu deveria vir aqui, ó, vou clicar na aba Headers, vou criar um aqui que é Accept, e aí eu vou copiar o que a gente colocou aqui, ó. O valor agora eu vou chamar de V1. Então, agora eu coloquei no meu cabeçalho um accept dizendo que eu quero que exiba a versão 1. Vamos fazer a requisição aqui para ver o que vai acontecer. Pronto. Quando eu fiz a requisição, perceba que agora ele traz para mim o Hello World. Então, se eu vier aqui, ó, eu fiz a mesma requisição e aí automaticamente, olha lá, o accept, estou colocando VND blog V1 e aí dessa forma ele vai retornar o outro controle que é o da versão 1. Então, nesse primeiro aqui, sem versão, ele vai trazer dessa forma, ele vai trazer o V2. E se eu quisesse que ele fosse trazer, por exemplo, vou duplicar o V1, vou colocar aqui V2, e aqui no header eu vou colocar também V2. Então, na verdade, isso aqui ele vai trazer a versão 2. A 2 já vai trazer por ser padrão, então ele nem entraria aqui nessa questão do header. Mas o que é interessante é isso. Quando eu coloquei o V1 e eu já tenho duas versões do nosso projeto, então por esse motivo aqui ele traz o Hello World e se não colocar nada, ele vai trazer o padrão para nós, que é o da versão 2. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ter esse esquema de versionamento, que eu acho que é interessante para um projeto. E só que isso daqui ainda é o básico de um versionamento, porque amanhã também poderia acontecer de você ter que versionar, por exemplo, os models. Então o model está aqui, você poderia ter que ter aqui V1, colocar os models do V1, o V2, os models do V2, e aí quando a gente estivesse dentro do nosso controller, por exemplo, aqui você colocaria dessa forma, por exemplo, API V1, e aí ele traria os models, o model article dentro da pasta API V1, e aí por diante. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, eu não vou fazer nada com model. O objetivo aqui do vídeo era mostrar para vocês esse API Constraints que nós vamos usar. Então, como já foi explicado nesse vídeo, então o que eu vou fazer aqui? Por enquanto, nesse projeto e pela simplicidade dele também, eu não vou trabalhar com V2, V1, então por enquanto vai ser só V1. Então aqui eu vou colocar o V1 como true, vou salvar. Dentro dele eu tenho o meu resources, que é
articles. E agora eu vou também apagar aqui o que eu gerei aqui, o V2. Então, na verdade, eu posso até deixar aqui. Eu vou fazer o seguinte, acho que é até interessante para a gente poder ter essa informação. Eu vou deixar o V1 e eu vou deixar o V2. Vou fazer assim, dessa forma, que acho que é válido para ter aí como informação. Então eu vou deixar o V1 dessa forma assim, o V2 que sendo o meu padrão. E na hora de trabalhar aqui eu vou voltar a colocar tudo. Aqui também. Aqui foi só para exemplificar para vocês. Então, quando eu for criando, na verdade eu vou criar só o Articles mesmo, mas a princípio a gente vai estar mostrando tudo aqui da V2, que é exatamente o que está sendo a versão padrão. E para a gente finalizar aqui em nosso Articles, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó. Aqui é um CRUD, né? Então eu vou fazer uma nova requisição. Vou chamar aqui, ó, create. Create vai ser um post. No body eu vou colocar um JSON create. Então aqui eu vou colocar title, versionamento, body, outro vídeo. Então o create, vamos ver se vai dar certo. Ele está dando um erro aqui, é por causa aqui, ó, tem que colocar o endpoint, né? Então é base URL barra articles article URL API article URL. Tá, isso daqui é o seguinte, pessoal, como a gente mudou agora o nosso endereço, eu vou ter que vir aqui, ó, nesse V1, é no create. Aqui, pessoal, a gente vai mudar nesse ponto aqui do create, o location tá como @article, mas a gente agora colocou uma API, então é API article URL. Então é dessa forma que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor para visualizar. Então aqui a gente vai ter que fazer o location API article URL. Vou salvar. Aqui na verdade ele já salvou, mas na verdade eu vou criar aqui versionamento novo, outro vídeo novo. Vou enviar agora. Aqui vamos ver o que é, pessoal. É aqui porque eu fiz no V1, tá vendo? Então agora eu vou copiar isso daqui e vou fazer aqui no V2. Então já valeu para a gente saber bem que é o V2 aqui que está sendo acessado. Então eu vou criar aqui, ó, novo 2, novo 3 aqui na verdade. Vamos salvar. Agora ele salvou com sucesso. Agora eu vou no read, vou ler tudo. Então tá lá, o Hello World, versão 2, versionamento novo e versionamento 3. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Eu vou criar uma nova requisição. Agora eu vou fazer uma alteração. Então eu vou duplicar esse post e vou colocar aqui update. O update eu vou mudar aqui para put. E aqui no caso eu vou mudar o primeiro, o Hello World, que é o ID 1, para a gente ver se está tudo certo. Então aqui eu vou ter que colocar /1 hello
Vou colocar aqui mundo. Vou atualizar, vou enviar. Foi com sucesso. Se eu mandar ler tudo agora, olha lá, ele vai ter, ela alterou aqui. E a gente vai fazer agora uma exclusão. Então eu vou poder pegar vou pegar esse read aqui, duplicar. Vou chamar de delete. No delete eu vou ter que colocar aqui um ID. Então eu vou apagar o 5. Delete eu vou mudar aqui o verbo para delete. Aqui eu vou colocar 5. Vou enviar. Então ele apagou e deu 204, só que não retorna nenhum conteúdo. Se eu mandar ler agora, o 5 aqui, o 5 sumiu. Então desse jeito a gente tem aqui, vou só organizar um pouquinho melhor aqui, para ficar um CRUD. Então aqui ó, tem o read sem versão, o com versão 1, com versão 2 aqui eu vou apagar. Para você apagar aqui, ó, quando eu clicar no delete, ele pede uma confirmação, porque é para clicar pela segunda vez. Então eu vou clicar uma vez, clicar de novo, aí ele apagou. Então aqui, ó, eu tenho o read sem versão, o read com versão 1, que agora ele traz tudo também, a opção para atualizar e a opção para excluir. Então agora a gente tem um CRUD completo funcionando com a nossa API, porém ele está agora com versionamento. Sendo que, por exemplo, quando eu quero ler da versão 1, eu tenho que colocar no meu header essa opção aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também no próximo vídeo. Um abraço.